Ótima transmissão. Matheus Bicker está lá em Porto Alegre nos acompanhando na live também, esse programa especial. E aqui conosco estão o Ivandro Rosa, que é o presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari, e também o Ito Lanes, que foi presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lajeado, entre 2002 e 2004. E o Ito também já foi presidente da SIC Vale do Taquari, teve uma importância muito grande na criação da SIC Vale do Taquari, algo que foi criado aqui dentro da CIL, que tem a sua sede aqui dentro, o próprio Ivandro também fazendo parte da entidade lá de Teutônia. Então a gente vai falar um pouco disso, né, da representatividade da CIL em relação ao Vale, ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, e por que não a própria SIC também nessa união de forças. Começamos com o Ito Lanes, então, que é uma pessoa que foi presidente aqui e que pode falar desse engajamento regional que a gente sempre teve, que talvez por isso, por entidades como a CIL, como a SIC, é que nós estejamos tão à frente do tempo em relação a outras regiões. Bem-vindo aqui, parabéns para ti, Ito Lanes, né, por tudo que já fez aqui pela CIL pelos 100 anos. Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Panorama. Cumprimentar o meu amigo Ivandro também, que atualmente preside com muito brilhantismo a nossa SIC Vale do Taquari. E eu realmente, como tu colocaste, né, Ricardo, eu tenho uma história de próximo de 20 anos, mas muita gente também, e o que a CIL foi para mim? Ela foi também um desenvolvimento pessoal, né, um crescimento pessoal. Então o voluntariado, muitas vezes as pessoas pensam que, como é que eu vou fazer isso, quanto me custa, faz muito cálculo de despesa. Mas vamos olhar o outro lado, ganha muito também em desenvolvimento pessoal, em relacionamento e assim por diante. Mas eu sempre digo, e foi na gestão anterior que me antecedeu o nosso saudoso amigo Paulo Hoppe, né? Mas que a gente já pensava que deveríamos ter uma organização regional. E daí sim, entre tantas outras coisas que nos 100 anos já aconteceram aqui na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, se pensou essa entidade regional, que hoje é a SIC Regional. O seu primeiro presidente então foi o Ardêmio, mas nós participamos ativamente dessa criação. Foi na gestão do Gemelli que me sucedeu, e o Ardêmio, portanto, foi o primeiro presidente, e eu tive a honra de ser o segundo presidente, inclusive com uma reeleição, então 4 anos. Mas, e daí se olha o Vale, porque é interessante que se diga, e eu comentava há pouco com o pessoal aqui, veja bem, o Vale do Taquari tem um território próximo ao município de Alegrete, e nós somos 37 municípios. E o PIB, eu não me recordo agora, mas isso é enormemente a diferença. Então, cumprimentos a toda a população. E eu sempre penso que as organizações que são coletivas têm muito a ver com isso. Vamos chamar para esse bate-papo também o Ivandro Rosa, ele presidente, hoje atual presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari, a SIC do Vale do Taquari, que o Ito Lanes agora falava da grandeza desse trabalho que pensa no regional. Presidente, bom dia, bom falar contigo, bom tê-lo aqui nesse nosso programa especial, e que coisa boa celebrarmos 100 anos de ACIL. Bom dia, Aline, e aos ouvintes, ao Ricardo, ao Ito. Bom dia, O Ito é uma referência, né, na nossa região, no voluntariado, pelo papel que ele desempenha à frente de várias outras entidades, né? Então, desde a segurança pública, Condica, Fundef e tudo mais, né? Então, o Ito é uma referência de aprendizado, né? Porque a gente, estando com ele, tu está sempre te aprimorando, como ele falava, como profissional, como empresário, mas também como ser humano, né? Porque acho que a virtude do Ito de estar sempre pensando no coletivo é ser reconhecido. E isso, como o Ito falou, é muito valorizado nas nossas associações comerciais, nas nossas SICs e CDLs, que é o trabalho do associativismo, né? Da soma de esforços para resolver os problemas que são tão desafiadores, né? E aí, quando vocês citavam a questão da nossa região comparado com outras regiões, eu acho que aí também pode ser um diferencial, né? O associativismo, o cooperativismo na região, ele é muito importante, ele é estratégico,
porque a gente não fica só aguardando as soluções propostas pelos governos ou pelas esferas políticas, digamos assim. A gente vai atrás, como o Ito falava do Fundef, eu acredito muito nisso, a gente vê também nas associações comerciais, às vezes quando nós propomos projetos, a comunidade até fica um pouco incrédula, será que vai ser possível? E não, a gente faz um esforço, soma forças e logo a gente consegue uma resposta e a população se dá conta que é muito importante esse trabalho da cooperação, do associativismo. E hoje nós estamos, então, como presidente da SIC regional e temos um desafio gigantesco, que é dar continuidade ao trabalho que vem das gestões anteriores. Porque se nós falarmos agora da questão das concessões, a SIC regional está desde 2012 contratando estudos, juntamente com os municípios, com as prefeituras lindeiras, as RS, para ter um EVTE, que seria o estudo de viabilidade técnica ambiental, né? Então, ou seja, essas bandeiras que nós estamos no momento defendendo, elas não são desta gestão, elas são uma continuidade, porque a gente tem procurado trabalhar dessa forma, dar sequência. Logicamente, o momento às vezes nos apresenta alguns desafios pontuais, por exemplo, uma questão do Porto de Estrela, que era uma bandeira de muito tempo que se tinha a ideia de se retomar. E ele, no último ano, em função então dessa autorização de uso pelo município, ela potencializou esse assunto e aí então nos colocou, digamos assim, em xeque. Temos que atuar e agir mais fortemente. Depois também a questão do acidente ano passado sobre a ponte do Arroio Boa Vista, né? Então, eu estou citando casos pontuais para vocês perceberem que a mobilização da comunidade, ela muitas vezes ela é mais eficaz quando as associações fazem frente, porque aí envolve os interesses econômicos, consegue se demonstrar o impacto na economia e aí as pessoas se sensibilizam que realmente é importante tu ter infraestrutura condizente com a economia regional e que é um diferencial competitivo também para a região. Então, eu acho que nessa linha, eu acho que é o fundamental do trabalho das associações. E quando normalmente se pensa em uma entidade que representa a indústria, o comércio, vai imaginar que vai ser só para a empresa, só para a indústria, mas está tudo ligado, né? A questão do desenvolvimento, da logística. E você fala, Ivandro, o Ivandro está passando, a gente fez alguma entrevista já com o Ivandro, ainda não saiu, mas que bom que a SIC e outras entidades aqui da nossa região, Codevate, se mobilizaram para que não saísse um leilão de uma forma completamente diferente daquilo que se imagina que seja ideal. O Free Flow é algo que a região quer para as nossas rodovias estaduais, que não tem outorga, uma série de coisas. Agora, vamos lembrar, daqui a pouco, no Troca de Ideias, o seu Nelson Eggers, que foi presidente lá em 1981 e 82, naquela época ele já falava da duplicação da 386. O Ito passou por isso também, até uma placa foi colocada, né, pela entidade aqui na 386, querendo agilidade na duplicação. A gente vê como é importante, né, essa duplicação da 386. Da placa, inclusive, trancamos o trânsito, né? Foi trancado o trânsito, uma série de ações, né? Então, a SIC, ela não pensa apenas no comércio e na indústria, né, e no serviço, ela pensa no todo, para a região se desenvolver. Impacta todos, né? Estando ou não estando diretamente ligado ao empresariado, nosso ouvinte tem a facilidade de entender como essa entidade, como estas entidades impactam a nossa vida. E aí, Aline, como tu só complementando, né? Por exemplo, a questão do tributo, né? O tributo é uma questão que, se tu for ver ali os princípios da fundação da ACIL, né? Lá 100 anos atrás, estava a discussão dos tributos que são cobrados e tal. E aí, se tu for pensar pelo olhar do empresário, o empresário, literalmente, ele não paga o tributo, ele repassa. Então, se nós formos olhar só no olhar do empresário, é um custo a mais e tal. Mas a gente percebe que isso impacta na saúde financeira das pessoas, né? O ano passado, nós tivemos uma batalha muito fervorosa contra o aumento de ICM, impactava fortemente na cesta básica, né? Produtos como ovos e outros que não eram tributados e passariam a ser. E aí, lógico, a gente tem um interesse econômico, porque nós vivemos disso. Não é pecado tu empreender e ter lucratividade. É assim que tu fortalece a economia e tu consegue tributos para o município fazer frente a esses desafios das pessoas que infelizmente não conseguem por conta própria, às vezes, prosperar num empreendimento ou tem uma dificuldade, mesmo que seja temporária. É dessa forma que a gente dinamiza. Só que o tributo, então, é algo que a gente está sempre atento, porque ele diminui a nossa competitividade. Então, não é algo que seria assim, só dos empresários.
ele impacta mais no salário das pessoas do que propriamente na atividade econômica, mas é algo que precisa ser levado em conta, porque ele penaliza a economia, ele nos empobrece como região. Então, por isso, a gente sempre está muito atento. Eu posso fazer um registro, assim, e é bem legal para a Rádio Independente aqui, porque as minhas primeiras entrevistas, e vocês é que vão ter que dar agora a informação, vou botar vocês numa saia justa aí, mas certamente tem a informação. As minhas primeiras entrevistas na Rádio Independente ocorreram aqui dentro do prédio da CIL. Então, vocês vão ter que, no decorrer do dia de hoje, né, em homenagem à CIL, dizer como essa Rádio Independente nasceu aqui dentro dessa organização. Não sei se era só o prédio, se era iniciativa de um grupo de pessoas, imagino eu que sim, pelas informações que eu tenho, sim. Então, para ver, e aí eu tenho usado muito exemplo... Só para pegar um gancho, daqui a pouco o Bruneto vai falar também dessa ligação, mas que ano que foi isso então, Ito? Isso as primeiras eu não sei, mas entrevistas deve na fazer rádio... uns 40 anos. Deve fazer uns 40 anos. Temos 70, né? Rádio Independente fechou 70 anos. Olha só. Então, para ver como... E o Bruneto, né? Talvez ele consiga explicar daqui a pouco como isso aconteceu. Mas eu tenho dito, até no evento dos 100 anos, eu acho que vocês estiveram presentes todos, de que a Associação Comercial Industrial, e claro, vale para outras entidades também, elas são como uma luz, que a gente, via de regra, só percebe quando ela apaga, ou seja, se ela não existisse, o que nós estaríamos perdendo, o que nós estaríamos deixando de fazer? E é justamente a articulação também, né, Ivandro, da SIC regional. Nós podemos estar agindo ou não. E tem um dito, ele é relativamente popular, porque as pessoas não levam muito a sério, mas quem fica na zona de conforto, quem não sai do seu normal, ele decide não decidir, certo? Que também é uma decisão. Eu decidi não decidir, ou seja, eu não vou na reunião, ok, e numa assembleia é clara isso. Né? Quem não vai na reunião, ele automaticamente está consentindo com o que aquelas pessoas que vão decidem, e vale o mesmo para tantas questões, e aí nós... Num momento nós temos um embate com o governo, né, governos federais, estadual e às vezes municipais, mas em outros momentos também nós travamos parcerias e que são muito importantes. Eu digo nós, eu estou falando das entidades e agora especificamente da CIL. Então me parece que isso é muito importante. Nós temos que nos interessar pelas coisas, e eu tenho enfatizado muito, é muito pouco a pessoa cuidar só do seu negócio e só das suas coisas pessoais. É muito pouco. Tem que ir além, tem que olhar o coletivo, e nisto a CIL se envolve muito com coisas. E daí eu tenho até dito também de que a CIL é uma prefeitura sem orçamento, né, Juarez? A CIL é uma prefeitura sem orçamento, porque recebe muitas demandas, mas não tem dinheiro para fazer isso. Então o que ela tem que fazer? Tem que tirar as suas habilidades de negociação, de conversação, de articulação, de resiliência e trabalhar. E é isso. Ito Lanes e Ivandro Rosa, para a gente vencer a pauta aqui, nós temos outras entrevistas, só para agradecer muito a presença de vocês, mas brevemente, o que vocês veem de perspectivas? O que a CIL, a SIC estão engajados? O que nós vemos ali na frente, pensando em futuro também, além dos 100 anos da CIL? Bom, eu acho que basicamente o que nós estaremos fazendo hoje, nós estaremos recebendo um diretor a nível nacional do Ministério da Infraestrutura, que virá falar para nós sobre as perspectivas da logística do Vale do Taquari, das concessões e dos próximos passos da infraestrutura. E aí fica claro, hoje também teremos o pessoal da CCR, inclusive estão com a unidade móvel aqui na frente, que é algo que a gente tem tratado com muita atenção, né? Que é comunicar às pessoas como será esse processo que já foi contratado, que é a concessão da 386, que a CCR assumiu, e, por outro lado, não perder de vista o processo das novas concessões das rodovias. Quando eu falo isso, o que eu queria registrar também é que não é só conquistar um bom contrato, tu tem que acompanhar a implementação, se a entrega será de acordo com o pedido. Isso é muito importante para o nosso associado, para a nossa região. Então, nós, como o Ito falou, nós poderíamos simplesmente nos conformar que nós conseguimos uma boa tarifa,
E, ok, aconteça, o município que se preocupe com a questão da acessibilidade, com a questão das obras, mas não, isso faz parte do nosso trabalho do acompanhamento, logicamente, junto com o CODEVAT, com a VAT, com a AVAT, com as outras entidades. Mas eu acho que o que fica a ACIL é um marco do associativismo no nosso Vale do Taquari. 100 anos para uma entidade que trata com voluntários, com pessoas abnegadas para vir aqui defender pautas regionais e coletivas, é algo fantástico. Então, é uma motivação para que a gente continue trabalhando cada vez mais fortemente, cada vez mais organizados, né? Isso que é importante, a gente sempre tem que estar se reposicionando, se readequando às novas demandas, porque elas são muito dinâmicas, né? Elas acontecem com muita frequência, sem perder o horizonte, que nós precisamos melhorar a nossa logística do Vale para ser mais competitivo como negócio, como região, como economia. E tu? Eu, como pessoa muito otimista que sou em tudo, eu sempre penso que nós só vamos avançar. Nós não temos como retroceder, mas temos, então, uma bela história, né? Uma bela história para dizer assim o que já foi feito, e sim um grande compromisso com o futuro também, porque toda boa história ela gera um compromisso futuro. Se uma empresa está bem e eu assumo ela, imagina se ela para e vale para um time de futebol. E deixa eu rapidamente dar um exemplo. Eu uso muito isso no dia a dia para falar com as pessoas e tal. E nós não precisamos ser tão bons assim. Olha só, um time para ser campeão brasileiro, ele precisa de menos de 70% ou próximo de 70% de aproveitamento. E ele consegue ser. Mas olha a disputa que se trava. E na nossa vida pessoal, na nossa comunidade, é assim também. Então, assim, ó, legal, e quero convidar os jovens e todos os empresários. Temos um grande compromisso de sermos ainda melhores do que essa bela história que já se construiu. Obrigado. Nós que agradecemos, dado o recado, né? E fechamos conclamando esse jovem empreendedor, esse jovem empresário também a estar aqui e fazer, como disse o Ito, um pouco mais, né? Um pouco mais para a sua vida pessoal e do seu negócio, também fazer o voluntariado. Tem assim o jovem, né? Que acho que é o Regis Tem. Ariar, né? Que toca ali a... Na verdade, tinha, e hoje está muito bem, a gente tenta explicar as coisas, né? Mas hoje está muito bem, porque, na verdade, os jovens se engajaram também na SIL. Então, eu diria assim, hoje tem uma equipe jovem que está comandando a SIL, e já tem as pessoas que vão suceder, então está tudo bem. Não é especificamente uma entidade jovem, mas os jovens se engajaram na entidade histórica, então está muito bem, tranquilo. E que cada vez mais estejam por aqui. Fechamos, né? Porque o tempo é cruel conosco, é isso, Ricardo? É isso, Ito Lânios e Ivandro Rosa, ex-presidente da CIL e da SIC, o Ito, o atual presidente da SIC Vale do Taquari, o Ivandro. Nós vamos falar agora com o